Sejam todos bem-vindos ao evento para a apresentação dos projetos estratégicos do CAU Cidadania aos promotores de justiça. Solicitamos aos membros que se identifiquem pelo chat, colocando seu nome completo para registro da presença virtual. O objetivo deste evento é apresentar os projetos estratégicos do CAU Cidadania e, assim, promover a abertura para a adesão aos projetos. A ideia é expor os projetos já em andamento no CAU Cidadania aos membros da instituição e, no caso de interesse e vinculação, aderirem às iniciativas. A finalidade do evento é expor as ações macros do CAU Cidadania e, assim, permitir uma atuação do Centro de Apoio mais próxima dos promotores de justiça que atuam em Fortaleza e no interior. Compõe a mesa virtual de abertura as seguintes autoridades: a promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa; o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Leodomar Nunes Pereira; o promotor de justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Hugo Frota Magalhães Porto Neto; e o promotor de justiça, Rodrigo Caldavara de Queiroz Ribeiro. Agradecemos a participação dos promotores de justiça da capital do interior, dos servidores e de todos que prestigiam esse evento. E para a abertura deste evento, anunciamos a palavra da promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa. Bom dia a todos os presentes. Eu gostaria inicialmente aqui de agradecer a participação de todos os colegas, agradecer a feitura do link pela caprichosa equipe do cerimonial do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecer também a brilhante equipe aqui do CAU Cidadania por ter coordenado a ação e ter proporcionado esse momento, assim também como agradecer desde já a equipe da CEPLAN aqui presente. É com muita alegria que hoje eu trago aqui para os senhores a possibilidade de conhecer mais de perto e a fundo os projetos aprovados pelo eixo estratégico do Ministério Público do Estado do Ceará e que se encontram em trâmite aqui no Centro de Apoio Operacional da Cidadania. Desde já, levanto e ressalto a importância dos senhores de observarem realmente a importância de cada projeto no seu eixo de atuação, né? Eu acho que quando o promotor ele adere a um projeto, ele faz algo a mais, além da demanda processual diária, pode contribuir, de certa forma, para o engrandecimento da sua atuação, onde o destinatário final, que é a sociedade, eu acho que é a pessoa que quem mais se beneficia, além também de quando adere formalmente a um projeto aprovado pelo eixo estratégico, também pontua para fins de promoção e remoção. O primeiro projeto que será apresentado aqui pelo nobre colega, doutor Rodrigo Caldavara, se chama Voz do Povo, né? E, sucintamente, ele é um projeto que visa o aprimoramento da atuação resolutiva dos membros do Ministério Público, quanto da sua atuação na comarca, através da criação de um cronograma de verificação das urgências e necessidades sociais da realidade local, por meio de reuniões com autoridades municipais, para que seja possível um mapeamento atualizado das demandas da sociedade. Como bem frisou o doutor Rodrigo, o promotor deixar de ser apenas um nome e se tornar um rosto, né? Então, assim, ele depois vai falar com maiores detalhes sobre o mencionado projeto para Vossas Excelências. Na sequência, temos o projeto Sentidos à Educação, cujo direcionamento, cujo mentor está
com a figura do Dr. Hugo Porto. Ele consiste efetivamente, né, em tornar obrigatória a efetivação dos testes de acuidade visual e auditiva e a entrega de órteses, lentes e aparelhos auditivos a alunos da pré-escola e do primeiro grau do ensino municipal, por meio de uma experiência piloto em 6 comarcas do estado do Ceará, quais sejam Aracoiaba, Barreira, Chaval, Caridade, São Luís do Curu e Umirim. A ideia é justamente promover a melhoria na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes, detectando possíveis crianças com deficiência ainda na fase escolar inicial, assegurando exames, consultas e a dispensação de órteses auditivas ou visuais para que consigam desenvolver plenamente as atividades do cotidiano escolar e, em suma, da vida. Na sequência, o outro projeto também, que será apresentado aqui pelo Dr. Hugo Porto, será o projeto Central de Acessibilidade, que consiste em garantir a transversalidade dos direitos fundamentais em toda a atividade administrativa, fomentando a cultura, instrumentos de inclusão e acessibilidade, com a instalação de uma unidade administrativa especializada em inclusão e acessibilidade. Sem maiores delongas, aproveito a oportunidade para agradecer a presença de todos e para que vocês tenham uma excelente reunião e exposição dos projetos. Muito obrigada. Agradecemos a fala da promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Camila Bezerra de Menezes Leitão e Pinho Pessoa. Teremos agora a apresentação dos projetos estratégicos do CAU Cidadania, que será realizada pelos promotores de Justiça Rodrigo Casavara de Queiroz Ribeiro e Hugo Frota Magalhães Porto Neto. Informamos que, ao final da apresentação, haverá um momento para perguntas. Aos interessados em formular seus questionamentos, podem fazê-lo no chat do Teams. Com a palavra, o promotor de Justiça e coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, Leodomar Nunes Pereira, que conduzirá esta apresentação. Bom dia a todos, todas, né, presentes. Bom dia, doutora Camila, minha colega coordenadora, doutor Hugo Frota Porto, dizer da minha alegria, do meu acolhimento com a chegada nesse novo desafio no Centro de Apoio à Cidadania, depois de 22 anos no MP aqui no interior, mas eu acho que é algo que me deixou muito feliz. Queria saudar também os colegas promotores, alguma colega, a nossa querida equipe, o Berg, a Sabrina, Ana Patrícia, Ana Cristina, a Rejane, essa equipe maravilhosa, já aprendi a amá-los também, o Centro de Apoio, a competente equipe da CEPLAN. Os centros de apoio, né, de forma geral, acho que eles representam bem a novo perfil traçado, né, pela Constituição Federal das nossas funções institucionais. O promotor de justiça é esse agente de transformação social, né, de impactar positivamente e transformar as realidades que nós estamos inseridos. Essa é a nossa função. Isso é o que nos realiza enquanto membros, enquanto promotor de justiça. Eu lembro que há 22 anos atrás, a doutora Socorro França, na nossa primeira reunião lá, após o concurso para escolher as comarcas, ela disse uma frase que eu nunca esqueci: ser promotor de justiça não é meramente uma profissão, é um sacerdócio. É doar a vida, doar sua vida em favor dos outros, sobretudo dos mais necessitados, dos mais vulneráveis, dos que sofrem. E os projetos aqui encampados pelo Centro de Apoio da Cidadania representam muito bem isso. Essa possibilidade de estar presente na vida das pessoas que mais precisam, que mais necessitam do nosso apoio, que podemos efetivamente fazer essa transformação e impactar a vida dessas pessoas. Sou muito feliz sendo promotor de justiça, porque de alguma forma fiz da minha vida no Ministério Público essa possibilidade e essa vocação de estar ao lado daqueles que mais precisam. Isso eu sei que é a vivência de cada um, promotora de justiça.
Muito feliz com a convivência com a doutora Camila. Camila, tenho aprendido muito. O Hugo Frota nem se fala, é uma competência, brilhantismo, uma fineza, uma educação. Dentro, viu, Hugo, da minha, da minha educação aqui do interior, meu canto de cerca. Tenho aprendido muito com vocês e espero que tenham essa paciência, né, comigo, mas muito feliz. E é com grande alegria que a gente vivencia e está aprendendo, né, começando, iniciando, mas já aprendi muito. É uma aprendizagem fantástica. Até aconselho os colegas que sempre que tiver oportunidade, venham, vivenciem isso nos centros de apoio. Nós impactamos, nós fazemos a diferença e é importante, sobretudo, a nossa presença, sabe? Nos movimentos sociais, nas instituições, nos conselhos, nas reuniões. As pessoas precisam, mais do que palavras bonitas, sabe? Mais do que discursos bonitos, mais do que frases de efeitos, acho que eles precisam da nossa presença, do nosso carinho, do nosso apoio, enquanto autoridade, mas, sobretudo, enquanto ser humano sensível às causas, né, e aos sofrimentos que as pessoas estão vivenciando. Então, eu peço encarecidamente a todos os colegas que possam abraçar esses projetos. Eu sei o quanto somos assoberbados de tarefas, de funções, sobretudo, todas as promotorias no interior, né? Mas abraçar um projeto desse muda, sobretudo, como o Hugo Frota já falou, muda não só a realidade das pessoas, muda a sua própria vida, o seu crescimento interior, né, a sua humanização, que é o que nós buscamos. Então, em face desse contexto, dessa realidade que nos convida, nos admoesta, eu passo a palavra também agora ao Dr. Rodrigo Causavara, que vai iniciar. Projeto belíssimo, Rodrigo, que você trouxe para nós, só o título, né? Já chama bastante atenção e é isso que nós precisamos. Promotor ter rosto e ter voz no meio das pessoas e as pessoas poderem adentrar a promotoria, poderem ter acesso efetivamente aos serviços. Parabéns, meu amigo. E depois o nosso querido Hugo Frota Magalhães Porto Neto, que eu admiro não só de agora, Hugo, mas de sempre, trazendo também a apresentação de uns projetos também imprescindíveis e importantes. Obrigado a todos. Bom, queria primeiro dar bom dia a todas e todos, a doutora Camila Bezerra, agradecer o convite de expor um pouquinho o projeto que se iniciou de uma forma quase que natural e não pensada inicialmente em projeto, mas que depois desenhou-se ser um projeto institucional. Bom dia ao doutor Hugo Frota, que também, desde da outra gestão do Centro de Apoio, mostrou sempre solícito e que engrandece a nossa atuação no interior, principalmente, que eu que sou de uma turma que foi recém-chegada, já tirei muitas dúvidas com o senhor no que toca a gestão de cultura no município, da pessoa com deficiência, então já fica aqui meu agradecimento registrado, ao doutor Leidomar também, que tive o prazer de conhecer mais recentemente, e a todos os servidores e colegas presentes, que agradeço em nome da senhora Marina de Castro Ribeiro, que estou vendo aqui presente, uma servidora que me ajuda muito na questão dos planejamentos para dar continuidade a esse projeto e a alguns outros que a gente tem no Ministério. Sobre o projeto especificamente, foi o que eu fui convidado a expor para os senhores, é muito fácil falar do nosso filho, porque a gente já nasce quase, quando a gente cria um filho e põe ele no mundo, que é o projeto, para a gente faz muito sentido. Então, a minha ideia é expor esse sentido que faz para mim e fazer com que os senhores escutem e caso os senhores entendam que também faz sentido para os senhores, acrescentem a força dos senhores a essa ideia que, como eu disse, se iniciou não como um projeto, mas como uma realidade na comarca de Chaval. Vou falar rapidamente de como começou para os senhores terem a noção do porquê que foi necessário para mim e para alguns colegas que já estão efetivamente implementando o projeto na prática para a gestão da promotoria e a gestão dos casos concretos da comunidade. Quando eu cheguei em Chaval,
tinha cerca de 692 procedimentos no SAGE, com muitos procedimentos em vermelho, prazos vencidos. E quando eu verifiquei aquilo e comecei a ler os procedimentos do SAGE, eu verifiquei que eram questões de 2012, de 2010, que muitas vezes o munícipe sequer estava vivo. Então, eu perder o meu tempo lendo e resolvendo aquela demanda não traria para a sociedade uma resolutividade contemporânea. Ou seja, eu não estaria dando uma prestação de promotor de justiça para aquela comunidade de uma forma atualizada, do que aquela sociedade precisava naquele dia, e não em 2012, 2011. Então, eu decidi, desde o começo, criar uma agenda, um cronograma de reuniões com as autoridades municipais, mas também com as autoridades sociais, ou seja, com representantes da comunidade, com a prefeitura, com o prefeito ou a prefeita, os secretários do município, representantes de organizações sociais, de movimentos sociais, e ouvir dessas pessoas que já estão no dia a dia da comunidade um mapeamento de quais demandas elas recebem e vivenciam naquela comunidade. E isso, a longo prazo, com a implementação dessas reuniões, gerou uma ata de reunião que criou para mim, nessas reuniões, um mapeamento das prioridades que eu deveria atuar dentro de cada setor da saúde, da educação, do meio ambiente, isso numa promotoria de interior, numa promotoria inicial, mas cada nível eu já utilizei e funciona em todos os níveis. Então, a promotoria de entrância inicial, há um mapeamento na área da cultura, da educação, da saúde, do meio ambiente. Na promotoria civil ou criminal, da entrância intermediária, também é possível fazer esse mapeamento, seja de segurança pública, dos principais pontos da cidade que requerem uma atuação preventiva do promotor, por exemplo, na seara de violência doméstica. Qual bairro que na comarca que eu atuo tem mais incidência de casos de violência doméstica e que precisa a visita mais urgente do promotor, por exemplo, em palestra nas escolas, em palestras de conscientização preventiva para reduzir esse número de violência doméstica que assola aquele bairro. Então, o que me traz essa resposta são as reuniões implementadas pelo projeto Voz do Povo. E com esse mapeamento, eu consigo analisar o SAGE de uma forma mais efetiva e eficaz. E a resolutividade que esse projeto propõe é que, muitas vezes, as demandas que são pautadas em audiência e trazidas diante das autoridades que participam dessas audiências geram, por exemplo, assinaturas de TACs. Porque no diálogo democrático e interinstitucional dessas reuniões, faz com que o promotor de justiça consiga, ao invés de judicializar imediatamente a demanda ou aquela questão, sensibilizar as autoridades políticas e sociais de que o direito traz uma solução e que essa solução é implementável de forma mais eficaz se for extrajudicialmente. Aí, nesse momento da reunião, há a possibilidade, por meio do projeto, do promotor de justiça clicar, e isso será disponibilizado aos senhores, clicar em um link que vinculará a temática daquela reunião aos materiais de apoio dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, esse projeto, a um só tempo, traz a resolutividade e mapeia de forma contemporânea, através de reuniões periódicas, as demandas do município, possibilita uma melhor relação institucional entre o promotor de justiça e o prefeito, a prefeita e os secretários do município, porque o promotor deixa de ser uma folha de papel assinado, um ofício assinado, e passa a ter um rosto em face das autoridades municipais. E isso também, a longo prazo, faz com que as respostas dos ofícios sejam implementadas de forma mais rápida. Porque as pessoas, isso é uma questão até psicológica, quando conseguem
conhecer a outra pessoa com quem ela dialoga de forma física traz não só a maior credibilidade ao que é dito, mas traz também uma pressão de responder. Ou seja, ela consegue entender que naquela comarca o promotor de justiça é atuante, tem noção da realidade da comunidade e precisa de respostas e informações que deverão ser informadas por ofício. Então, os ofícios, quando eu passei a aplicar a metodologia do Projeto Voz do Povo, também foram respondidos de forma mais breve por conta dessas reuniões. E também, como consequência quase que lógica, as soluções começaram a ser mais rápidas, porque essas reuniões periódicas conseguiram criar um ambiente propício para as construções democráticas de soluções interinstitucionais. E aqui me refiro a recomendações acatadas, a termos de ajustamento de conduta assinados e a soluções extrajudiciais que são possibilitadas pelo diálogo democrático das instituições com a efetiva participação popular. Então, a legitimidade da atuação do promotor de justiça, porque nós entramos no cargo por meio de um concurso público. E isso nos dá menos legitimidade social inicial do que, por exemplo, um prefeito, um vereador que foi votado pelo povo. Então, para nós exercermos esse nosso munus público, nós temos que lutar pela nossa legitimidade social. E só se consegue ter legitimidade social se escuta a população. A legitimidade social não nasce de gabinetes e não nasce de folhas de papel assinadas. E essa legitimidade social só será alcançada se as portas dos gabinetes estiverem abertas para a população e se o promotor, por vezes, tiver que sair à rua para ouvir e implementar o que a Constituição e as leis exigem na nossa atuação, porque senão a justiça não será promovida. Não existe promoção de justiça sem contato com a população. O projeto é basicamente esse, falei muito breve, de forma corrida, mas estou aberto a eventuais questões, dúvidas dos colegas. Existe a formalização desse projeto, é uma calendarização que é editável por cada colega, então vai ser disponibilizado no site do Ministério Público do Estado do Ceará esse acesso a esse calendário, e os colegas poderão agendar de forma editável nos seus municípios, nas suas comarcas, as reuniões com as autoridades locais e sociais, vão receber um questionário base de perguntas para cada reunião e vão também ter acesso a esses links que vincularão as respostas dadas nessas reuniões com os materiais de apoio dos centros de apoio operacional, o que vai gerar também uma uniformidade na atuação do Ministério Público do Estado do Ceará. Porque, por vezes, nós tentamos achar algum modelo de centro de apoio, mas temos uma certa dificuldade quanto à temática. Modelo de saneamento básico. Aí eu procuro lá no CalMace e não consigo imediatamente achar. Então, esse projeto vai tentar também facilitar o acesso a esse material de apoio dos centros de apoio operacional. É basicamente isso. Eu fiz uma apresentação em slides, mas acredito que não seja nem necessário passar, porque eu já expliquei bem, assim, tentei explicar de uma forma bem didática e mais clara que eu pude o projeto. Eu só queria, não sei quem está no slide aí, com acesso ao slide, só colocar na parte do calendário mesmo, só para os colegas terem uma visualização de como seria esse calendário, se for possível. É bem breve. É isso, pronto. É um calendário editável e essas reuniões serão semanais, a proposta é que sejam semanais e com conselhos de direitos também, porque nós temos que fiscalizar a efetividade do conselho de direito. Se ele é só um conselho formal e todos os integrantes têm relação com a prefeitura, por exemplo, ele não vai fiscalizar nada no município. Então, a gente tem que também ter essa proximidade com os conselhos de direitos, reunião com os vereadores, com o conselho tutelar. Pode passar para o próximo slide, por favor. Com integrantes da sociedade civil, e aqui, só como exemplo, com a PAI e Profac, entidade sobre os direitos da pessoa com deficiência. É basicamente isso, e me coloco à disposição das perguntas dos colegas.
Rodrigo, deixa, Leidomar, acho que Oi. você que está conduzindo aqui, fazer só aqui uma proposta. Bom dia a todas e todos. Pelo que eu entendi, o Rodrigo está no meio de uma audiência. Se as perguntas que forem necessárias, os colegas quiserem fazer, da minha parte, pode ser feita agora para ele não ficar preso até o final. Sim, Fico sim. sempre, doutor Rodrigo, muito satisfeito com as suas presenças e colocações, e até o final, sua presença sempre é muito fraterna, mas eu sei que você está no meio de uma audiência, pode ser que lhe comprometa. Muito obrigado, doutor Hugo. É exatamente isso. Infelizmente, eu estou no meio de uma audiência de Maria da Penha, mas me dispus a expor para os senhores. Se algum colega tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aqui para a gente pensar junto esse projeto e também aceitar, enfim, cocriações, auxílio dos colegas com novas ideias. Estamos à disposição. Não sei se algum colega teria algum comentário, alguma observação, alguma reflexão ou alguma dúvida. Fique à vontade, eu coloco aqui no chat. Se não, nós podemos prosseguir. Só registrando, né, que após a apresentação do doutor Rodrigo e do doutor Hugo, a CEPLAN vai ter um momento para informar aos colegas como se faz a adesão formal a um projeto, né, seja ele qual for, como se operacionaliza isso, né? Mas em relação ao projeto aqui, muito bem explicitado do doutor Rodrigo, se algum colega quiser tirar algum tipo de dúvida ou quiser que o doutor Rodrigo dê algum detalhamento, né, mais específico sobre determinado ponto, eu acho que esse é o momento. Não é isso, doutor? Viu, doutora Camila? Exatamente. Eu acho que é importante também destacar para os colegas promotores, que talvez não tenham essa informação, que a adesão formal aos projetos, não só do CAU Cidadania, mas dos outros CAUs, né, saúde, isso é levado em consideração como pontuação para fins de remoção e promoção junto ao Conselho Superior do Ministério Público. Eu tinha ressaltado isso no início da minha fala. Mas, assim, o projeto do doutor Rodrigo realmente é de grande relevância, uma vez que você consegue, né, Rodrigo, diagnosticar as dificuldades ou daquele determinado município, determinada comarca naquele momento, né, naquele momento que o promotor está lá, né? Às vezes porque cada município ele tem uma realidade diferente, né? Tem um diagnóstico diferente não que todos têm problemas, mas alguns têm problemas maiores em determinadas áreas do que outros, né? E o seu projeto, doutor Rodrigo, ele serve justamente também para isso, né? Tanto para aproximar o promotor da sociedade, como também para verificar, naquele momento, qual é a maior demanda do município, não é isso, doutor? Exatamente, doutor. O projeto faz com que nós tenhamos a possibilidade de mapear de uma forma mais atualizada, inclusive também na seara criminal, qual geograficamente a maior demanda dessa seara de atuação, seja criminal, seja civil, seja da cidadania de uma forma geral, e isso faz com que a nossa atuação seja mais resolutiva. Tá ótimo. Eu acho que a doutora Tiziana levantou a mão. Tiziana? Pois não, bom dia. Bom dia, doutora Camila, bom dia a todos presentes, doutor Rodrigo, uma satisfação lhe ver. Só para aproveitar o caso prático, certo, doutora Camila? A respeito da adesão, certo? A adesão a gente vai falar mais à frente, a Marina vai explicar como a gente faz a operação da adesão, mas levar em conta que a adesão ela não é simplesmente o eu quero participar e apoio a causa, né? Uma vez apoiado, implica na execução e na obtenção dos resultados na sua promotoria, né? Então, como o doutor Rodrigo falou do projeto dele, sobre o calendário,
que é a aplicação de um método de checklist na atuação extrajudicial, foi isso que ele criou, e uma boa prática, né? Ele está compartilhando por meio de projeto uma boa prática, e de que efetivamente trouxe resultados na atuação extrajudicial, como ele bem colocou. E aí, o que seria apontar os resultados para quem aderir ao projeto? É justamente ao final de um determinado tempo, durante a execução do projeto, apresentar esses resultados. As reuniões realizadas, as atas das reuniões, se essas reuniões trouxeram esses resultados de celebração de TACs, né, se concluíram dessa forma e melhorou de fato a atuação extrajudicial. Então, sempre a visão da adesão é buscando aumentar o impacto do projeto, né, pelo interior do Ceará, ok? Porque aí sim o promotor será certificado, né? O fato de aderir nem sempre vai estar correspondendo à certificação final, porque pode haver um abandono da ação, tá? Mas a realização do cronograma, a comprovação e tudo, mesmo que de repente, eu não consegui gerar esse impacto tão grande, eu só tive o resultado positivo na minha primeira reunião, ou então na minha última reunião, ok, nós tivemos algum resultado, houve a intenção, houve o exercício, houve o resultado. Só queria reforçar isso, doutora. Muito obrigada. Eu podia reforçar também só mais uma coisa, doutora Camila, que a doutora... Pois não. É muito importante. Os colegas que aderirem fotografarem, quando possível, as reuniões e as concretizações do que foi gerado nessa reunião. Então, as obras que eventualmente forem implementadas no município, porque isso vai fazer um mapeamento do projeto. Nós vamos conseguir visualizar até onde chegou esse projeto e ajuda também na questão de planejamento, do setor de planejamento do Ministério Público. Então, também ter cautela em registrar essas reuniões. Só isso. Muito obrigado. É por isso, obrigada. Eu estou até aqui pegando um pouco do comando aqui do doutor Leidomar, desculpa, Fica à vontade, mas foi muito positiva aí a fala da Tiziana, porque justamente não é só aderir, eu acho que ela quis ressaltar justamente isso, é aderir e dar um certo tipo de continuidade, porque a gente vai acabar monitorando, né, e para poder ver se alcança o resultado, porque o projeto é justamente isso, né, o alcance de um resultado que a gente sempre tenta, né, que seja o máximo possível, né, o mais positivo possível, né? Então, eu acho que é isso. Doutora Camila, eu gostaria também de ressaltar para os colegas um pouco a atuação do CAU Cidadania, né? Agradecer ao doutor Rodrigo, deixá-lo, acho que podemos liberá-lo, Rodrigo, e lhe agradecer pela participação, pelo projeto, lhe parabenizar. Você que nem cearense não é, mas eu fiquei encantado, Rodrigo, naquele dia que eu te conheci no CAU Cidadania, pela tua sensibilidade, pela tua disponibilidade em abraçar essa causa, e fiquei encantado, só pelo título eu já fiquei encantado, né? A voz do povo, eu acho que é bem isso que nós somos, né? O Ministério Público, eu costumo dizer que é a última trincheira, né? É o último reduto, é a última trincheira dos que sofrem, né? Quando eles não encontram mais nenhum amparo, nenhum apoio em nenhuma instituição, nós somos aquela trincheira que ainda damos esse suporte. E a voz do povo representa isso, é a voz do Ministério Público que ecoa através das pessoas e dos sofridos. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado. Você foi uma grande aquisição para o nosso MP. Ainda bem que você nos escolheu, né? O MP não só, para quem não sabe, o MP não escolheu o Rodrigo, ele nos escolheu. Passou em outros estados, né, Rodrigo? E Eu gostaria também. No Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, salvo engano, não é isso? Uma escolha conjunta. No final, Isso. todo mundo... Eu gostaria também de aproveitar aqui e parabenizar o doutor Rodrigo, né, pelo projeto, por vestir realmente a camisa da instituição, por abraçar a causa, por ver o sentido de tudo, né, em chegar junto da sociedade, em realmente dar o melhor resultado para a sociedade, né, porque do fundo nós somos servidores públicos, né, nós devemos servir em primeiro lugar a sociedade. E o projeto Rodrigo, assim, para quem ele já iniciou o projeto logo no início, né, na primeira comarca dele, viu ali que poderia, de certa forma,
ajudar não só a ele, como aos colegas, né? Então, ele pegou toda a ideia dele, transformou em um projeto e está replicando, porque eu sempre digo que práticas exitosas, realmente, elas devem ser replicadas o máximo possível, porque a gente alcança o maior número de resultados positivos. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez, tanto pelo seu projeto, quanto pela essa sua defesa aí de chegar junto da sociedade, de trazer o Ministério Público como defensor, né, da sociedade, da ordem jurídica, do grupo das minorias, enfim. Parabéns. Pronto. obrigado a Obrigado, todos, Rodrigo. pessoal. Um Vou abraço. me Obrigado. ausentar aqui porque estou em audiência, Pronto. mas queria agradecer mesmo a colaboração de todos e a compreensão de que eu vou ter que sair agora por causa da audiência. Muito obrigado, bom Pronto. evento para todos. Um abraço. Vá com Deus. Gostaria de passar a palavra também agora ao nosso colega, doutor Hugo Porto. E doutor Hugo já está há mais tempo no Cal Cidadania, tem um trabalho realizado de excelência e de muito comprometimento também, Hugo. Nós temos aprendido muito com você. Gostaria de destacar que o objeto do Cal Cidadania ele é residual, né, em relação aos outros CAUs, e nós trabalhamos na defesa do idoso, pessoa com deficiência, questões culturais, pessoa em situação de rua, né, os nossos moradores de rua, catadores, recicladores de lixo. Passa também pelas nossas mãos questões étnico-raciais, questões ligadas ao movimento LGBTQI+, questões de gênero, violência policial, casos de tortura, migrantes, desaparecimento de pessoas, tráfico de pessoas, violência institucional, indígenas, quilombolas e outros e outros procedimentos mais que nós acompanhamos. Então é um leque que representa bem esse novo rosto, essa nova cara, esse novo compromisso do Ministério Público. Então, com a palavra, o nosso querido e competente doutor Hugo Frota Magalhães Porto Neto. Seja bem-vindo, Hugo. Bom dia a todos e a todas. Queria, antes de mais nada, aqui agradecer as palavras aqui fidalgas do Grande do Mar, da nossa Camila. Importante, antes de mais nada, registrar que vocês dois são precoces veteranos, ou seja, são pessoas que já chegam com o zelo e mostrando toda a vitalidade e aderência que as atividades do Centro de Apoio, acho que o Lei do Mar colocou muito bem, o Centro de Apoio da Cidadania é muito vasto em termos de atribuições, então, vocês, né, já mostraram a competência e o desejo de transformar. Eu acho que o Centro de Apoio tem essa missão de transformar com o apoio dos colegas nas suas comarcas, com apoio institucional, e os projetos, antes de mais nada, têm essa missão, né? Quero saudar aqui a todos que estão, agradecer a presença, acho que é o nosso primeiro encontro mais amplo do Centro de Apoio, né? Já tivemos outros, mas esse é de um convite mais amplo. Aqui, registrar também a importância de todo o background, esse time do próprio Centro de Apoio, da CEPLAN, que são sempre são dois grupos, no caso CEPLAN e Centro de Apoio, estão sempre à disposição para contribuir, inclusive na adesão dos projetos, né? Ninguém faz nada só, e os projetos, eles precisam ter um suporte, ou seja, não é só aderir, mas que permita também que aquele órgão, aquela pessoa que faz a adesão tenha um instrumental, tenha um apoio para que possa desempenhar as etapas do projeto. Então, temos aqui, tanto do time do Centro de Apoio, quanto da própria CEPLAN, parceiros, né, registrar isso, que impulsionam, né, as atividades dos projetos. Aqui a gente vai apresentar dois. Rodrigo, quero deixar registrado aqui meus parabéns ao Rodrigo, que também, de forma já imediata, quando ingressa na carreira, ainda que ele não esteja aqui, mas deixo o registro aqui público, ele já mostrava o interesse em fazer algo que tivesse uma relevância social para além dos processos das audiências que são importantíssimas, que sobrecarregam demais todos nós, a gente sabe das demandas que tem em cada promotoria, a gente fica muitas vezes tragado pelo dia a dia nessas unidades. Então, os projetos,
representam uma forma de o centro de apoio, com as suas vivências, experiências, com a relação que se possui com a sociedade civil, com os poderes constituídos, tentar detectar pontos importantes que possam ser incubados, acelerados por meio de um projeto, e assim a gente possa tentar dar uma escala na garantia de direitos. A ideia aqui é apresentar 2 projetos, um voltado para 3 temas. Portanto, ele é um projeto multicentro de apoio. Ele envolve o Centro de Apoio da Cidadania, que tem, de uma certa forma, conduzido, mas ele é um projeto que envolve o CAU Saúde e envolve também o CAU Eduque. Então, o primeiro, eu até peço aqui ao Berg que possa projetar os slides dos sentidos da educação, que foi o nome dado aqui, acho que com muita sensibilidade, diante da importância do tema. Né? Antes, quando o Berg está fazendo aqui a compartilhamento das lâminas, dos sentidos da educação, pode passar, Berg, por favor. A primeira, próximo slide aqui. Esse projeto, ele vem, na verdade, de uma percepção que nós, aqui no Centro de Apoio, tivemos com relação à legislação de Fortaleza. E também a legislação estadual, mas essa menos diante das competências constitucionais em termos de educação. O Estado ele tem a competência do ensino médio e os municípios do ensino infantil e fundamental. Então, o recorte desse projeto é destinado aos municípios, à educação dos municípios. Então, o ensino infantil e o ensino fundamental. Em 2018, se puder passar as lâminas, Beck, pode acelerar. Em 2018, houve uma compilação de leis aqui em Fortaleza, criando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto Municipal. E dentre as normativas, no artigo ainda 28 desse compilado de leis, para dar justamente exequibilidade aos ditames da Constituição, foi estabelecido que o dever expresso, ainda que esse dever já fosse, de certa forma, previsto nas obrigações do SUS, da própria família, mas de uma forma mais expressa, o Estatuto trouxe o dever de que o município de Fortaleza mapeasse e detectasse alunos que tivessem algum comprometimento da acuidade visual e auditiva. Então, cabe, no primeiro passo, no caso, a Secretaria Municipal de Educação, ter esse instrumental, ter esse recurso para verificar, junto às famílias, junto aos próprios professores, aos coordenadores, enfim, a qualquer pessoa do povo, inclusive, que chegue a uma escola, apontar alunos que possam ter um comprometimento visual, auditivo ou ambos. E a gente percebeu que esse artigo, esse dispositivo, ele, ainda que de suma importância, ele não tinha sido ainda colocado na agenda da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Então, a gente decidiu estabelecer como uma ação piloto, estou chamando ação e não projeto piloto, porque foram demandas que foram sendo dirimidas, ou seja, enfrentadas e gerando, na verdade, um arsenal de resultados e de instrumentos que, dessas ações piloto, gerou esse projeto piloto que chama Sentidos da Educação, que a gente vai falar um pouco mais no decorrer aqui da exposição. A gente percebeu ali, junto com a Secretaria Municipal de Educação, que não havia um fluxo, não havia um protocolo a ser seguido. Um aluno que chegava, como ele poderia, o responsável, o pai ou o próprio professor, apontar que ele estaria tendo algum tipo de comprometimento no desempenho pedagógico,
no aprendizado, ou mesmo evasão causada por algum tipo de condição, ou visual ou auditiva. Então, as escolas não estavam preparadas, as escolas de Fortaleza, repito, não estavam preparadas para coletar e sistematizar essas informações. E muito menos se, ao receberem essas informações, o que fazer, o que elas deveriam fazer. E isso foi um crescente, né, de atividades, de ajustes, no nível dialógico. A gente, em nenhum momento, até porque somos centros de apoio, utilizamos outros instrumentos que não o diálogo e a construção colaborativa envolvendo as nossas matérias aqui, nos centros de apoio à saúde, educação e cidadania, e as pastas correspondentes no município. Então, a pasta envolvendo educação, a pasta envolvendo saúde e a coordenadoria da pessoa com deficiência aqui de Fortaleza e, em algum momento, a assistência social, a Secretaria de Assistência Social do município, que é um ator importante para o projeto e para, enfim, para os outros temas que envolvem também a periferia das atividades que a gente tem aqui como núcleo, que seria o enfrentamento estruturado do déficit que tem dentro dos municípios, no caso específico de Fortaleza, do enfrentamento da questão da acuidade visual e da acuidade auditiva. Isso, já, como eu falei, gerou um instrumental e foi aplicado, né, formulários que foram aplicados ainda nas matrículas dos alunos, sejam veteranos ou novos alunos, né, isso ainda nos idos de 2022, e que gerou, o primeiro momento, a visibilidade desses números, né? Esses números não eram conhecidos pelas escolas. Nós temos um número importante de escolas para mais de 200 mil alunos em Fortaleza, e esses números não eram conhecidos, e muito menos o que fazer, né, se o professor verifica que aquele aluno está com problema de vista ou auditivo e que não está conseguindo desempenhar corretamente o seu direito, né, a aprender. Então, esses instrumentais foram aplicados, foram conhecidos os números e feito toda a parte de referenciamento, no caso, dentro da saúde do município de Fortaleza, e dali, né, usando a própria arquitetura do SUS, o atendimento na atenção primária, porque é assim que se tem que fazer dentro das normativas do SUS, e depois atenção especializada, ou seja, para o oculista, né? O primeiro momento você manda para uma atenção mais generalista e ele faz o encaminhamento para o especialista, no caso um oculista, ou no caso um otorrino, que é o que trata da questão auditiva. E o passo consequente é a dispensação das ordens daqueles que foram detectados e foram prescritas, que seriam os óculos e o aparelho auditivo. Nós encontramos em Fortaleza um número no giro de 114 alunos com comprometimento visual e, se a minha memória não falha, 117 com comprometimento auditivo. Isso não quer dizer que esses alunos tenham um comprometimento, pode ser apenas um marcador que depois você parte para uma fase, que é a fase da saúde, que é essa fase de ir para o generalista, depois o especialista e prescrição de lentes, no caso óculos ou o aparelho auditivo. Basicamente, o projeto, isso gerou, na verdade, uma grande satisfação da gente, de todos nós, dos centros de apoio, que a gente percebeu que com apenas uma organização, veja, o centro de apoio ele não criou nada, ele simplesmente articulou, fomentou, incubou e acelerou uma política pública que já é missão constitucional. Nós não estamos executando políticas públicas, nós estamos agregando recursos e dando uma certa expertise e fazendo com que pastas do próprio Poder Executivo conversem. Por incrível que pareça, isso não é tão, vamos dizer assim, fácil e comum. Muitas vezes as próprias pastas dentro do Executivo
pedem a interferência, a intervenção, e eu acho que os senhores e senhoras que estão nas comarcas já devem ter se deparado com isso, a intervenção do Ministério Público para uma determinada demanda que deveria ser entre as próprias instâncias do Poder Executivo. Portanto, isso nos motivou muito pela satisfação e de transformar vidas. Isso tem um impacto tanto na dignidade do próprio aluno, da convivência familiar. A gente não cansa de fazer aqui uma referência a um caso que ficou um caso modelo de um garoto que foi apresentado pela coordenação de uma escola aqui em Fortaleza, que tinha um comprometimento muito importante visual, e ele não conseguia enxergar, para ser mais preciso. Ele, por sua vez, não participava das atividades da escola e também não participava das atividades mesmo de lazer dentro de casa. E isso foi um motivador, e a gente tem muita alegria de ver que ele passou por esse ciclo todo que a gente falou aqui, do instrumental, dos referenciamentos dentro do SUS, e recebeu o seu óculos e, enfim, está vivendo com a dignidade dentro da escola, na sua vida comunitária e familiar. Isso nos motivou, meus amigos, minhas amigas, a virar de ação piloto, eu faço destaque, um projeto piloto. Esse projeto piloto a gente dividiu em 3 fases, até por uma questão mais, vamos dizer assim, didática. A gente primeiro decidiu que deveríamos fazer esse projeto perto de grandes centros. Então, a gente escolheu 5 comarcas piloto aqui na região metropolitana de Fortaleza, né, como foi bem dito pela doutora Camila, comarcas que tivessem até 100 quilômetros. Por que isso? Para testar. Né? Na inovação, um dos pontos é a gente experimentar, testar, aprender, ajustar, para que a gente possa depois fazer uma escala, porque a ideia é que a gente consiga levar isso, quando eu digo nós todos do Ministério Público e os nossos parceiros, a cada cidade aqui do Ceará. E um município longe, fora, que foi Chaval, que tem uma proximidade, o maior polo, cidade polo que tem aí por ali, seria Sobral. E a gente iniciou, convidamos os colegas que são titulares ou estão respondendo por essas 6 cidades, 5 mais 1, 5 região metropolitana de Chaval, e os gestores, no caso dos prefeitos, os secretários, procuradores do município, enfim, para conhecerem um pouco mais do projeto e também do que a gente pretende com ele. E a gente dividiu, como eu falei, em algumas fases. A primeira fase é a fase que a gente chamou de normativa. O que é uma fase normativa? É justamente que a gente consiga internalizar em cada município uma legislação municipal que seja semelhante à prevista aqui em Fortaleza, que tenha, de forma clara, essa obrigação e esse fluxo. E que também, uma vez presente numa lei municipal, ainda que eu repito, é uma missão constitucional, estar na lei é uma forma mais clara de cobrar e de evitar tensões de quem faz o quê, qual é a pasta que deve estar iniciando o processo, porque muitas vezes você diz, não, é questão de saúde, o pai tem que levar, mas a escola não tem que se envolver. Então, existem questões que, estando registrado na legislação municipal, ela robustece muito e acelera, evitando os obstáculos, os questionamentos que, por vezes, acontecem. Então, a primeira fase a gente chama de normativa, que é dos municípios iniciarem, por meio do Legislativo, um projeto de lei e a Câmara aprovar uma legislação municipal e, ao mesmo tempo, o município construir os seus fluxos e protocolos para instrumentalizar essa lei, como é o caso, por exemplo, que eu falei nas matrículas de veteranos e de alunos novos, alunos novatos, que esses formulários, esses instrumentais possam ser aplicados e o fluxo seguir. Isso não quer dizer que um aluno ou que seja detectado em uma determinada fase
durante o ano letivo não possa passar por esse instrumental, não está limitado nas matrículas, seja de veteranos ou de novatos, mas em qualquer momento. A gente enfatiza a matrícula pelo volume, né, pela sequência, é um momento em que os pais estão mais ativos em comunicar ou estar junto, interagindo com a escola, mas é evidente que, havendo a detecção de uma necessidade auditiva ou comprometimento auditivo ou visual, isso pode ser feito em qualquer momento. Então, feita essa fase normativa e aplicação dos fluxos, você tem uma fase que é justamente de coleta desses dados. Por que a gente precisa coletar o número de alunos que tenham potencialmente necessidade de passar por uma fase que a gente chamou, que é a segunda fase, de fase da saúde, que é passar pelo crivo do generalista, do especialista. Essa fase de saúde, ela é uma fase que a gente tem duas vias, dois canais que são simultâneos. O canal tradicional, que é o canal do SUS, que cada município, nas suas pactuações e o que foram feitas em relação à própria CIB, tem as suas missões de encaminhar, são seus munícipes, e uma outra fase que é a gente conseguir contribuir, aí a gente ter necessidade de conhecer os números, contribuir por meio do FDID para que a gente possa levar esse serviço de saúde, ou mesmo por meio de parcerias, como tem alguns entes da saúde que se interessaram em se aproximar e fazer isso em parceria, inclusive com a possibilidade de não ter custo. Então, a fase que a gente chama de saúde, eu falei da fase normativa, que são normas, leis, sistema, fluxos e protocolos, e a fase de saúde, que é aplicar esses números e numa engrenagem do SUS, ou agregando parcerias, sejam parcerias sem custo ou oneradas, porque é o que a gente está vendo com a questão do FDID, e a fase seguinte é dispensar a órtese, ou seja, entregar o óculos, entregar o aparelho auditivo. E também nessa fase de saúde, tem a participação da SESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde, que em casos mais complexos, de alta complexidade, o Estado assume a sua missão constitucional, por isso está aqui esse último combozinho, esse último retângulo, falando desse encaminhamento para a saúde do Estado, que é justamente quando é exigida uma intervenção cirúrgica, por exemplo, um implante coclear, uma cirurgia de correção visual mais complexa, e por isso que a SESA ela também faz parte desse fluxo, desse projeto. Então, basicamente, o primeiro projeto que eu queria mostrar é o Sentidos da Educação, fase normativa. Aí a pergunta que poderia vir é: e como é que eu faço para aderir, já que eu não estou dentro desses 5 e mais um, dos 6? Essa fase normativa, a gente tem todo o material para encaminhar os colegas para que já comecem, aqueles que tiverem condições, comecem a discutir com seus municípios para que as legislações comecem a prever isso. E já construir seu fluxo para que os números possam ser conhecidos. A gente tem que ter gestão cada vez mais por dados, evidências, que a gente possa, sim, alocar os recursos necessários, orçamentários e humanos, para a gente enfrentar determinadas demandas. Então, essa fase normativa já é uma fase possível de ser objeto de adesão pelos colegas que puderem. Ao mesmo tempo, também, com os números conhecidos, o fluxo tradicional do SUS, que é aquele fluxo de atenção básica primária, ele já é um fluxo também normativo, ou seja, é uma obrigação do município fazer isso. Mas você consegue, pelo menos, organizar essas atividades e fazer com que o município dê mais visibilidade ao tema e nós também tenhamos mais números, inclusive para cobrar, se for o caso, seja do município, seja do Estado, seja de parcerias, outros caminhos. Por exemplo, nada obsta que a parceria que a gente está procurando aqui acelerar em Fortaleza, seja remunerada ou seja gratuita, possa existir lá no município X uma entidade, uma associação, um grupo de médicos, enfim, especialistas que também desejem participar, aderirem ao projeto com essa adesão
que pode ser local, né? Que pode ser feito fruto, inclusive, do talento da abnegação do colega que detectou ali no seu território especialistas na área da oftalmologia ou da otorrino, que tem interesse em participar, e você fecha ali uma parceria que é muito mais local e que atende o público, os munícipes aqui da sua comarca. E, ao final, a gente, com esses números, a ideia é que a gente vá monitorando. A gente sabe que essas questões elas são contínuas, lógico. Você pode não ter um comprometimento agora, mas no ano seguinte tenha. Portanto, o monitoramento é fundamental. E a avaliação, né? Medir os resultados desse projeto para que a gente possa, ao longo do tempo, ir aprimorando. Então, ir melhorando e dando visibilidade tanto à importância da educação da pessoa com deficiência, porque nós vamos detectar pessoas com comprometimento mais importante que podem se inserir no conceito de pessoa com deficiência, e, sobretudo, o Ministério Público está sendo um indutor de política pública, um organizador. A gente sabe que um município como Fortaleza, que é um município metrópole, ele tem aqui já uma estrutura e uma assistência técnica muito maior do que um município de menor porte. Mas, mesmo assim, precisou do impulso do Ministério Público, precisou de uma visão organizada que foi construída com múltiplas áreas, né, com parcerias, mas eu estou falando de uma metrópole que precisou desse input, ou seja, desse start. Dentro de municípios menores, isso se mostra ainda mais necessário, pela ausência de profissionais de assistência técnica, ou mesmo de outros tipos de recursos. Então, fica aqui o convite. Essa fase normativa é uma fase que a gente pode dispensar o material já, e é uma orientação. Nós temos aqui dentro do centro de apoio, dos centros de apoio, pessoas bastante qualificadas que podem apoiar, entender, se for o caso, detalhar um pouco mais o que é que consiste essa fase normativa. Conhecer esses números é fundamental. Quando eu aplico, por exemplo, os formulários, aplico e coleto os números, eu vou saber, pelo menos na minha cidade, quantos alunos, aos moldes do que foi em Fortaleza, que a gente encontrou um número que não foi tão grande, né? Se a gente pegar mais de 200 mil alunos no ensino municipal de Fortaleza e encontrar 114, 117 para cada uma da área, né, a visual e a auditiva, a gente está falando de um número pequeno. Então, às vezes, a gente consegue transformar a vida, tirar o déficit histórico que tem nos territórios, nos municípios, com uma ação que não é de grande complexidade, muito mais com a própria, acho que com a potência que tem o Ministério Público, a credibilidade, o poder de articulação de todos os promotores e promotoras, podem fazer com que a vida desses alunos não vire uma evasão, ou saia da escola um aprendizado deficitário, ou sequer um aprendizado. Então, a gente pode mudar a vida desses alunos com pouco. Eu acho que pouco pela própria simplicidade que o projeto aqui demonstra. Então, eu findo aqui os sentidos da educação, vou passar para o outro projeto, que é o da Central de Acessibilidade, e, ao final, naturalmente, a gente se coloca à disposição para algum ponto, algum esclarecimento. Tá bom? Leidomar, posso tocar, meu caro? Pronto, acho que sim, Hugo. Acho que pela questão também já de otimização do tempo, né? Perfeito. Pode Então, prosseguir. Tá, eu peço aqui para colocar o da Central de Acessibilidade. Esse projeto aqui, ele também é fruto de escutas reiteradas, e quando eu falo escutas, são contatos que a gente tem com os colegas promotores, com os outros órgãos e, sobretudo, com as pessoas, o cidadão, as pessoas que acionam ou que têm alguma linha de interação com o Ministério Público. A gente percebe muitas demandas que chegam, sejam de colegas ou dos cidadãos, envolvendo a falta de acessibilidade e nas suas múltiplas dimensões, não só a falta de acessibilidade arquitetônica, ou seja, o banheiro não é acessível, falta uma rampa, existe uma escada, falta uma calçada, falta, enfim, uma barra de apoio, os clássicos, e outros também que acabam sendo apresentados aqui nas comarcas, incluída Fortaleza também. E também há outras dimensões da acessibilidade que não chegam. Por exemplo, eu não tenho
intérprete de Libras, eu vou ter que fazer uma audiência na minha comarca, como já aconteceu, de eu não tenho um profissional, eu faço o quê? Como é que eu tenho esse devido apoio? E muitas vezes, eu estou falando de algumas dimensões da acessibilidade, mas digital, você às vezes tem soluções que podem vir do mundo digital, que podem promover a devida acessibilidade, ou pelo menos um contato que depois leve à acessibilidade adequada, mas tira você desse impasse, né, que muitas vezes nos toca, né, muitas vezes nos causa uma certa angústia de não conseguirmos que a acessibilidade chegue para todos. Então, todas essas experiências que vivemos no cotidiano do centro de apoio e de todos nós aqui, eu acho que em maior ou menor grau, todos nós nos deparamos com a questão da acessibilidade, como eu falei, física, arquitetônica, comunicacional, pedagógica, digital e de atitude também, que é aquela que eu, como eu não sei, eu deixo para lá e eu acabo não priorizando a acessibilidade sem compreender que a falta de acessibilidade, por exemplo, para uma determinada pessoa pode ser uma questão de vida. Ela não vai conseguir chegar em um posto de saúde, uma pessoa surda, por exemplo, e dizer o que está acontecendo, o que está sentindo, se não tiver uma comunicação acessível por Libras ou outro canal. Lembrando, sempre é importante lembrar que apenas 40% das pessoas surdas sabem um português, e quando sabem um português, não é um português fluido, como a gente vê, por exemplo, nesse slide, mas é um português muito truncado. Então, a gente se depara com esses desafios e nos levou a pensar de uma forma mais institucional. Como a gente poderia fazer que o Ministério Público do Ceará fosse uma referência não só interna para as nossas atividades enquanto construção de um fórum, desculpa, de uma promotoria, cabeça de fora, de uma promotoria ou de uma... quando eu adquiro uma ferramenta digital, um software para que ele possa, por exemplo, um sistema processual, possa ser utilizado por um colega cego, um assessor cego. Então, todas essas questões, né, como me posicionar adequadamente em um evento, convidando, por exemplo, um palestrante que seja cego, como é o caso do nosso grande promotor da Bahia, o Gabu, que é doutor, pós-doutor, um cidadão super qualificado, mas é uma pessoa cega e muitas vezes a gente não está preparado num convite para ele ser um palestrante no hotel ou no certificado ou na plataforma que ele vai utilizar, virtual ou física. Isso tudo foi chegando para a gente, né? Demandas que vão chegando e vão nos constrangendo. Você convida a Maria da Penha, por exemplo, que não é da área da pessoa com deficiência nas suas palestras, mas é uma pessoa com deficiência, e a gente não tem um veículo acessível e passa por alguns, palavra um pouco mais coloquial, mas por alguns perrengues. Então, a gente entendeu que seria importante internalizar essa questão, e a gente acabou levando também essa questão para o Conselho Nacional do Ministério Público. Paralelo aqui ao Ministério Público do Ceará, corre lá no CNNP também uma proposta, que pode ser de uma resolução ou de uma recomendação, para que se crie uma central de acessibilidade ou um núcleo de acessibilidade e inclusão em cada ramo do MP, para que ele possa ser um agente de referência e apoio aos colegas, interno à gestão, mas também, acho que um profusor da acessibilidade e da inclusão para outros entes, eu falei, como se fosse uma referência. Então, a ideia do projeto é criar uma unidade, capacitar com recursos, tanto recursos humanos quanto recursos materiais, como computacionais, impressora Braille, que permita você ter ledor de tela, que permita você dar ao colega, por meio remoto, por exemplo, o acesso a um intérprete de Libras, que você pode, por exemplo, na sua comarca, lá no Cariri, exigir, porque você acabou de receber uma pessoa, seja interessada, um familiar, uma autoridade que é surda e precisa que essa comunicação seja estabelecida, ainda que remota ou presencial. Então, é criar essa unidade especializada e capacitar. São 3 momentos. Criar, munir
capacitar, mas a capacitação que nós propomos aqui é uma capacitação para além da capacitação do Ministério Público, mas sim do sistema de justiça como um todo, porque a gente precisa também mudar a mentalidade de alguns integrantes do sistema de justiça. Muitas vezes a gente ingressa com uma ação com aquilo que é óbvio e expresso dentro da legislação e você acaba recebendo respostas do judiciário extremamente contra-leges ou contra a própria Constituição por uma, vamos dizer assim, falta de ambiência no mundo da inclusão e no mundo da própria legislação da pessoa com deficiência e da acessibilidade. Então, qual é o propósito do projeto? É criar essa unidade, mas, sobretudo, ser ela uma fonte a multiplicar-se nos seus desejos, nas suas missões em cada comarca. Aí a pergunta que poderia vir, e eu, promotor da minha comarca, promotora da minha comarca, o que posso fazer? Ao aderir a esse projeto, ou, enfim, ao estar conosco, né? Aderir ao projeto é uma questão formal, mas estar conosco é permitir compreender e criar em conjunto, ter esse ambiente parceiro e também ser um agente multiplicador e ter, dentro de cada promotoria, uma espécie de focalizador, saber detectar, saber entender, por exemplo, as nuances das mais diversas dimensões da acessibilidade, como está aqui no slide, a acessibilidade comunicacional, física, pedagógica, digital, estética, enfim, são vários âmbitos que nos vão chegando. Então, a ideia é a gente fomentar a acessibilidade por intermédio de ter uma unidade de referência dentro do Ministério Público, com profissionais, recursos humanos, recursos materiais, recursos também de parceria. Nada obsta que você possa, por exemplo, ao estabelecer uma célula, né, cooperativa, conseguir, por exemplo, dando visibilidade a isso, parceiros para determinadas circunstâncias em determinadas comarcas, porque você dá visibilidade maior ao tema, por mais que seja uma obrigação constitucional, a gente consegue dar uma visibilidade, e quando a gente dá visibilidade, pessoas, movimentos, profissionais, unidades, instituições, universidades, se aproximam com maior velocidade. Então, a gente tem essas etapas aqui. Atualmente, a gente solicitou, o nosso procurador-geral colocou, inclusive, no plano de gestão dele, essa criação da unidade como algo a ele realizar, portanto, essa unidade faz parte dos desejos, inclusive, do procurador-geral, e unido ao que está se discutindo no CNNP, a gente sai na frente, e a gente vai trazer, na verdade, um resultado que, diga-se, não é apenas para a pessoa com deficiência. A acessibilidade não é algo restrito à pessoa com deficiência, mas é ao idoso, gestante, obeso, uma pessoa que tem uma enfermidade permanente ou não, uma pessoa que fraturou as pernas, a pessoa que está com algum comprometimento de saúde, uma pessoa com criança de colo, um trabalhador que empurra mala, puxa um carrinho de pipoca, enfim. A acessibilidade é universal, é um direito de todos, e a gente precisa que isso chegue mais rápido, porque eu me recordo, em 2019, eu tive uma oportunidade de estar na conferência na ONU dos Estados Partes falando e ouvindo sobre essa questão do cumprimento, a observância do Brasil na Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência, e eu vi uma fala que me chamou muita atenção. A acessibilidade em uma cidade ela pode aumentar o PIB em até 7%. Então, acessibilidade não é uma questão apenas de dignidade, e se fosse só isso, já seria algo para além de importante ou prioritário. Mas a acessibilidade, ela salva vidas. A acessibilidade é um direito e também muda a feição de uma cidade, a caminhabilidade dessa cidade, nas suas calçadas, nas suas praças, na interação entre os seus habitantes. Então, fica aqui o convite para que a gente possa também, se nos ambientarmos nesse projeto, termos mais informação, sermos multiplicadores em cada comarca. Pode parecer que, no primeiro momento, esse projeto tem uma visão mais interna, mais administrativa, mas o que é mais importante para criar essa rede é que a gente consiga, por meio da adesão, das parcerias com os colegas, que essa expertise ela
seja cada vez mais, vamos dizer assim, comum, seja mais frequente em cada uma das promotorias, que tenham também os instrumentais e, sobretudo, tenham um ponto de referência para que as demandas que nos chegam possam ser respondidas com maior velocidade e qualidade. Então, basicamente, são essas aqui, as etapas aqui do cronograma de entregas. A gente trabalha com esse prazo até o fim desse ano. Algumas etapas já foram cumpridas, a gente pode passar essas informações, esses slides para quem interessar. E, enfim, nós estamos com algumas solicitações já em aberto, alguns PJs, é o que está aqui sendo colocado, aquisição do veículo acessível. A gente teve um episódio que precisou levar um cadeirante a uma determinada entidade pública e a gente não tinha. Então, existem situações que nós, do Ministério Público, que somos um órgão de fiscalização, portanto, de cobrança, a gente não pode ficar em algumas saias justas, numa situação mais vulnerável. Então, esses aqui são ações que estão correndo. Em paralelo a isso, nós vamos ter uma capacitação muito grande de uma entidade que tem uma expertise internacional, credenciada pela ONU, para que a gente possa entender a acessibilidade por esse multiprismática, multifacetada. Então, acho que são esses pontos aqui, me coloco à disposição para algum tipo de indagação e, ao mesmo tempo, as pessoas que quiserem contactar em seguida, contactar ao time do Centro de Apoio, esse da Central de Acessibilidade é uma atividade, um projeto do Cal Cidadania, né? Mas envolve a vida. Então, algumas ações, até importante o Beck está colocando aqui, algumas ações que estão sendo desenvolvidas porque a gente só aprende ouvindo e se inserindo no ecossistema. Aqui, a gente está com uma atividade junto a uma rede de farmácia pela musculatura que ela tem, porque ela está desenvolvendo ações e diretrizes que nós estamos também aprendendo para trazer de forma mais rápida para dentro da nosso núcleo, na nossa central. Aquisição aqui que veio por convênio já de uma intérprete de Libra, é importante sempre dizer, já temos uma intérprete de Libra que foi conveniada de um município de Maracanaú, a Rosângela, que está também aqui à disposição de todos que demandarem. Então, tendo algum tipo de dificuldade, não se avexem, liguem aqui para nós do Centro de Apoio para a gente encontrar caminhos, sejam pelos recursos que temos ou com parcerias que são múltiplas. Nós estamos também junto a município Fortaleza Bilingue para internalizar Libras também. A gente tomou conhecimento dessa Fortaleza Bilingue, que é uma ação do município para ensinar inglês, acho que espanhol, não sei se francês também, mas a gente tem na Libras. Libras é o meio oficial criado, previsto por lei, portanto, não faz sentido você estar ensinando línguas estrangeiras que são importantes, não tiro aqui nenhuma importância, mas Libras tem que estar também na grade. E ontem a gente até teve um momento com o laboratório LabFoca, um laboratório de inovação do município, com a City Nova, com o próprio projeto do Fortaleza Bilingue, com várias pastas, para que a gente possa, em conjunto, transformar. A gente tem cada vez mais adotado uma filosofia de mecanismo de construção de consenso. Isso não quer dizer, de forma nenhuma, que qualquer promotoria, qualquer colega possa se valer e deve dos instrumentos jurídicos que são tradicionais, como recomendações e ações civis públicas, e, enfim, aqueles que são jurídicos, ou mesmo audiências públicas, tratativas. Isso não, pelo contrário, nós queremos contribuir. E aqui mais uma ação que foi incubada aqui pelo Centro de Apoio e parceria com o Memorial, que é dar acessibilidade aos artefatos que estão ali no memorial aquele que fica na PGJ, aqui do nosso Ministério Público do Ceará, as exposições que do Espaço Cultural a gente já internalizou a necessidade de ter acessibilidade, essa janela livre, essa que está
sendo vista aqui na janela Libras é a Rosângela, que eu falei, que é a intérprete que está à nossa disposição, mas veio de Maracanaú. E, enfim, todo o enxoval de acessibilidade, que não é pouco, gente. E a gente, quando entra em acessibilidade, a gente entra num mundo muito amplo, não apenas restrito àquilo que a gente tem um pouco mais de contato no cotidiano, que são questões arquitetônicas, físicas, plataformas, elevadores. Isso também, mas é mais do que isso. Então, a ideia da central é a gente difundir de forma mais qualificada e ter um ponto de apoio como referência, não só para o Ministério Público, mas, sobretudo, para o Ministério Público, mas para a sociedade e induzir também o sistema de justiça. Nos preocupa muito quando a gente vê algumas ações que são julgadas e a gente vê quão ainda a gente precisa amadurecer em alguns pontos do que diz respeito à inclusão e acessibilidade. Portanto, meus amigos e minhas amigas, aqui eu encerro e coloco à disposição, agradecendo demais aqui a paciência de todos, porque eu vi aqui que estirei e estourei um pouco o tempo, né? Muito obrigado. Obrigada, doutor Hugo, pela brilhante explanação, tanto do projeto Sentidos da Educação, quanto do Central de Acessibilidade. O doutor Leidomar, ele pediu desculpas, teve que se ausentar por conta de audiências anteriormente já agendadas, né? E eu gostaria aqui de perguntar para os colegas se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida para esclarecer, tanto do primeiro projeto apresentado aqui pelo doutor Coupoto, quanto do último. Se quiser, pode levantar a mão, ou se preferir também, pode escrever via chat, se tiver algum esclarecimento, alguma dúvida, antes de a gente passar para o segundo momento da reunião, que é a exposição pela CEPLAN, de como aderir formalmente a algum projeto. É bastante importante, né, cumpre também ressaltar aqui a importância de ambos os projetos. O primeiro, do sentido da educação, né, pela questão do cuidado, de se verificar realmente a questão da deficiência, seja ela auditiva ou visual, né? Isso interfere tanto na boa qualidade da aprendizagem, do ensino, quanto também para a vida, né? O cuidado é a atenção que se deve ter com o ser humano, né? Com a criança, com o adolescente, ainda na fase inicial da escola, e da rede pública, né? Mas se ele não possui uma boa escuta ou uma boa visão, interfere diretamente no aprendizado dele e também em outros tipos de atividades que ele desenvolva no dia a dia. Então, é bastante importante esse cuidado, essa atenção individualizada. E quanto à questão da central de acessibilidade, o próprio nome já diz por si, né? A questão da acessibilidade é algo que tem que ser realmente, tem que ser dada a importância devida, né? Inclusive, os colegas, eu acho que a maioria, ou alguns já devem ter sentido a dificuldade de, por exemplo, quando uma pessoa surda na promotoria não tem quem consiga interpretar, né? Então, assim, a vinda da intérprete de Libras para o CAU Cidadania foi uma aquisição muito importante para o Ministério Público do Estado do Ceará, nos eventos e também na disposição individual de algum colega em alguma audiência ou em algum atendimento, quando sempre precisar, né? Então, assim, fora isso, a questão da acessibilidade em si é muito importante. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que não tem, né? Eu acho que não sei se foi colocado aqui pelo chat, mas eu acho que não. Então, a gente já pode começar, né? Bom dia a todos. Gostaria de só fazer um registro. Oi, doutor Chagas, bom dia. Tudo bom? Tudo bom, doutor Hugo, os demais presentes aqui. Só primeiro parabenizar o CAU Cidadania pelo lançamento dos projetos, né? Doutor Hugo Porto aí, a doutora Camila, o doutor Leidomar, e né, dizer que a gente está aberto, logicamente, né, a aderir ao projeto, e também gostaria de saber se vai ser disponibilizado kits
para os membros que vão participar, né? Informar também que aqui em Juazeiro do Norte, desde em relação à acessibilidade física, né, dos prédios, a gente vem adotando já, com relação aos prédios públicos e prédios particulares, maior movimento, né? A gente já vem adotando a providências, né? Vários procedimentos foram instaurados e muitos deles já foram concluídos até, né? Com instalação de acessibilidade física nas instalações. Então, quanto a esse aspecto, a gente só queria registrar que a gente vem implementando já aqui no Juazeiro do Norte, mas evidentemente com o projeto do Calço Cidadania é algo mais abrangente no tocante à acessibilidade, né? Então, gostaria de parabenizar e dizer que a gente está disposto aí a aderir e a tocar o projeto aí junto com o Calço Cidadania. Era só esse registro. Muito obrigado. Meu caro Chagas, eu primeiro agradecer suas palavras aqui, né? Parabenizar suas atividades aí, o foco que você deu à acessibilidade. Esse material todo, lógico, será disponibilizado nos sentidos, por exemplo, essa fase normativa, inclusive, a gente já mandou para os colegas, podemos mandar também. Na Central de Acessibilidade vai ter essa etapa de capacitação e as adesões, naturalmente, a gente vai expandir ao máximo, existe naturalmente, um público mais focado para que a gente possa fazer com que essa capacitação que vai para além da legislação, ela tem uma questão comunicacional, de como comunicar-se correto, linguagem simples, são vários temas, então, sim, o material chegará, tanto, na verdade, ele chegará tanto para os que desejarem aderir, mas em médio prazo a todos, é evidente, porque nós estamos falando do MP, né? Mas fica aqui sempre o time do Centro de Apoio à disposição para encaminhar, né? Para todos que precisarem, e o apoio é para isso mesmo. Obrigado. Acho que podemos seguir, né, com o cerimonial. Agradecemos as apresentações dos promotores de justiça Hugo Frota Magalhães Porto Neto e Rodrigo Causavara de Queiroz Ribeiro. Para a apresentação sobre o fluxo de adesão aos projetos, convidamos neste momento os servidores da Secretaria de Planejamento e Coordenação do Ministério Público do Estado do Ceará, o analista ministerial Fabrício Belo Soares e a técnica ministerial Marina de Castro Ribeiro Barbosa. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Estamos aqui, eu, Marina, juntamente aqui com o Fabrício, mas não apenas nós dois, também contamos aqui com a presença da nossa secretária, a Tiziana Sampaio, nossa capitã aqui nesse time, né? E o João Paulo de Almeida Costa também, nosso analista também nessa área de modernização, então, importante suporte que nós temos aqui, né? Somos um time, trabalhamos juntos e né, vou fazer aqui uma breve apresentação, a minha fala vai ser rápida, né, e a qualquer momento também, se eles puderem ou quiserem fazer qualquer tipo de intervenção, fiquem absolutamente à vontade. Antes de começar a apresentação, primeiro, assim, eu fico realmente muito feliz, muito grato pelo convite, porque para mim, em especial, é muito bonito de ver e ouvir, né, o trabalho aqui apresentado. Eu preciso parabenizar sempre aí o empenho, a dedicação, né, a vontade de fazer aí da equipe do Calço Cidadania, né, e trazer assim esse convite, né, antes de mais nada, esse convite a realizar a adesão aos projetos, a aderir aos projetos, porque projeto é um jeito de fazer diferente. E é um jeito de fazer a diferença, né? Quando eu saio de casa e visto a minha camisa do planejamento, eu faço parte dessa transformação, é porque a gente que está aqui consegue perceber o quanto que esses projetos, cada um deles, nós temos, acho que mais 40 projetos, mais 40 projetos aí em execução, e como cada um deles tem o poder de fazer a diferença na vida das pessoas, né? O que é um procedimento que é aberto, uma audiência pública que é realizada,
uma reunião que seja, né? Esses pequenos atos fazem muita diferença na vida das pessoas, né? E até individualmente. O doutor Hugo trouxe aqui exemplos, né, de como a vida dos indivíduos, né, pode ser transformada a partir das nossas ações. E é por isso que a gente vem todo dia, né? E é por isso que a gente se dedica aí a dar o suporte que as equipes precisam e que a gente tanto se empenha em realizar. Então, eu vou projetar aqui a minha tela, tá? Eu mesmo vou fazer aqui, vocês só me digam se para a gente fazer aqui a apresentação. As informações, elas estão todas disponíveis aqui no... Vocês conseguem ver? Pronto, deixa eu só fechar aqui. Deixa eu ver só um instante. Pronto. Então, vamos lá. Pronto, as informações, né, do fluxo de adesão de membros aos projetos estratégicos, elas estão disponíveis na intranet, mas vou fazer aqui uma breve introdução. De onde surgiu, né, esse ato normativo, que é o ato que fundamenta esse fluxo e o processo de adesão de membros? Ele veio a partir de um esforço da administração, né, para fomentar a participação dos membros nos projetos e reconhecer também, não só a importância, mas como os resultados que essa atuação, né, dos promotores de justiça traz de benefício para os projetos estratégicos. Lembrando que os projetos estão dentro, né, da estrutura do planejamento do Ministério Público. Então, os projetos estratégicos são aqueles que são reconhecidos pela instituição, eleitos pela instituição como uma forma de executar a estratégia. Então, é importante para o Ministério Público que esses projetos sejam executados, que os resultados sejam alcançados. E a partir desse fluxo de adesão, de participação e de certificação dos resultados, essas certidões são apresentadas nos processos de promoção, remoção, e o Conselho Superior do Ministério Público, os conselheiros ali nos seus votos é que vão pontuar. Então, quer dizer, existe esse aspecto subjetivo, e eu falo nisso porque vai de 0,5 até 2 pontos no momento, né? A gente está trabalhando para que essa pontuação, existe a intenção de que essa pontuação passe a ser maior ainda, né? Mas por enquanto é o que nós temos, é assim. E o que é que vai fundamentar essa gradação, né? É o grau, né, de participação e como é que a gente pode apresentar isso? Através das evidências. Já foi falado aqui e eu vou repetir várias vezes. É importante que, ao executar as ações previstas, a gente traga sempre as evidências do que foi feito, as evidências dos resultados, porque quanto mais robusta essa certidão, maior pode ser a pontuação. E isso, né, os senhores sabem, principalmente quem está nesse processo de ascensão funcional, né, pode fazer a diferença entre conseguir aí a almejada promoção, certo? Aqui na nossa página, quando a gente entra na página da intranet, o ícone do planejamento estratégico está logo assim, logo abaixo do banner principal. Temos ali um ícone do planejamento que vai abrir essa tela que os senhores estão vendo. Nessa aba de governança estratégica, aparece o link para a participação dos membros em projetos estratégicos. Aqui nós temos também o ato normativo, que os senhores podem ler, o fluxo geral, que eu vou apresentar logo adiante, e os modelos de documentos, porque aí já fica tudo mais fácil, né, de a gente preencher. A gente tem trabalhado, inclusive, para que esse fluxo seja cada vez menos burocrático, né? Mas, por enquanto, a gente está seguindo essa linha de utilizar os PGAs no SAGE, tanto para adesão, quanto também para o monitoramento e certificação dessas atividades, tudo bem?
Os modelos estão lá, certo? Eles passaram por recente modificação, atualização, mas os modelos que estão na intranet estão atualizados, podem ser utilizados. Nós também temos esses modelos no SAGE, já solicitamos essa atualização também, deve demorar aí alguns dias. Então, nesses primeiros dias, né, se já quiserem sair dessa reunião, vou preencher aqui o meu formulário, utiliza aqui o que a gente tem na intranet, né, que já vai estar atualizado, tudo bem? Vou passar aqui, se estiver muito rápido, vocês me falem. Aqui de novo, né, os documentos, que são basicamente 4 documentos. Um formulário de adesão, né, que a gente tem aí, em que os senhores vão informar o seu interesse, vão justificar por que que entendem que seria interessante trabalhar com esse projeto na sua promotoria de justiça, né, colocar ali o previsto das atividades realizadas, já que da forma com que a gente tem feito, né, que os centros de apoio têm feito proativamente, né, já existe um diagnóstico, já existe ali uma forma mais objetiva de dizer o que se pretende, né, em cada promotoria de justiça, em cada município, de acordo com a realidade local. Depois desse processo de adesão, o promotor de justiça apresenta o formulário, o centro de apoio, o gerente do projeto, devolve aprovando essa participação e aguarda os relatórios de acompanhamento, onde serão colocados ali o que foi realizado com as suas evidências. Dependendo de cada projeto, as equipes e gerentes de projeto decidem como preferem fazer. Alguns projetos realizam esse monitoramento de forma trimestral, periodicamente. Alguns outros preferem fazer ao final do projeto. Mas o importante é que, independentemente dessa forma com que se escolhe apresentar esses relatórios, é importante que se mantenha um fluxo de comunicação, né? Até mesmo para que a gente possa, não só os gerentes do projeto, as equipes, possam saber o que é que está acontecendo em cada promotoria, em cada município. Olha, aqui está dando certo, realizei aqui uma reunião que deu muito certo por isso, trazer assim o que foi de positivo de aprendizado, ou então, puxa vida, marquei a reunião, não deu certo, o que é que a gente pode fazer aqui para ajustar? Então, a gente pode não só a equipe do CAU Cidadania, como também essa informação pode vir aqui nas nossas reuniões de monitoramento, a gente periodicamente também se reúne para conversar sobre o projeto, então vamos trabalhar juntos, né? Também é importante que os senhores também se comuniquem, né? E que tragam aí as impressões e os resultados aí do que vem acontecendo na realidade local. Isso é muito importante para a gente. Como eu já tinha falado, esse aqui é o fluxo geral. Nós temos o processo de adesão, monitoramento, certificação ao final do projeto ou a qualquer tempo, se solicitado. Vamos lá. Como é que funciona? O fluxo, tudo isso está lá na intranet, mas nós estamos aqui nesse momento, porque o próprio CAU Cidadania, né, proativamente já convidou os senhores para essa reunião, justamente para apresentar as informações e convidá-los a participar do projeto. Então, realizada essa reunião, os senhores vão preencher o modelo no PGA ou da intranet, que já está atualizado, vão enviar o PGA, via PGA, para o centro de apoio, que vai analisar a inscrição e deferir a participação. A partir daí, deferida a participação, os senhores podem começar as atividades. É importante que fique muito bem claro o que se espera, né, o que se vai realizar. Vai ser aberto um procedimento administrativo, quero que realize 4 reuniões, uma audiência pública, vai tudo de acordo, o centro de apoio, eles já fazem isso assim de uma forma, já trazem o pacote de atividades, né, os kits de atuação, normalmente eles utilizam, então é uma forma mais fácil de fazer, inclusive, porque já vem todo o material de apoio, todo um suporte,
metodológico para a realização do trabalho. Aqui, monitoramento. Então, os senhores estão lá, executam as ações previstas, anexam as evidências e devolvem com o relatório via PGA, né, informando que as atividades foram cumpridas conforme o pactuado. A partir daí, o centro de apoio vai certificar, ou de tempos em tempos vai atualizar o cronograma do projeto, ao final do projeto, certifica e envia para a CEGEP, tá? A partir daí, eles vão fazer o registro nos assentamentos funcionais. É só isso. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, é um fluxo simples, né? Está todo previsto lá, para quem tiver dúvida, mas basicamente é entender que, mais uma vez, foquem em evidenciar os resultados, foquem em se comunicar com o centro de apoio, para que a gente possa ter aí um trabalho mais fluido, né? E entendam sempre como o trabalho de vocês é importante, como faz a diferença para o Ministério Público e para a sociedade, que é a destinatária do nosso serviço. Se Fabrício e Tiziana quiserem acrescentar mais alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Na verdade, não, Marina, você, como sempre, foi muito didática e precisa, somente agradecer a oportunidade, o Call Cidadania na pessoa da doutora Camila, e nos colocar à disposição para o que for preciso. Obrigada, Marina, pela cirúrgica apresentação, né? Você conseguiu contemplar aí de forma objetiva tudo que a gente precisava saber. Doutora, porque o tempo de vocês é muito precioso. Então a gente aprende a ficar. Mas se deixar, eu converso muito, mas eu sempre parabenizo quando a pessoa tem um poder de síntese e coesão e consegue explanar de uma maneira clara, objetiva, aquilo que é preciso saber, né? Então, assim, eu tenho que parabenizar porque não é todo mundo que consegue ter essa, digamos assim, essa precisão, né, que você teve. Parabéns, parabéns à equipe da CEPLAN, e também eu não posso também deixar aqui de agradecer por ter aceitado o convite de ter feito essa segunda parte da apresentação, que eu acho que é de bastante interesse dos colegas. Se alguém tiver alguma dúvida acerca de como aderir formalmente sobre a apresentação da Marina, se quiser levantar a mão ou colocar no chat, pode ficar à vontade que nós estamos aqui para tentar, de uma maneira mais clara possível, esclarecer, né, os colegas sobre qualquer tipo de dúvida. Deixei o meu contato também aqui no chat, certo? Se quiserem, né, depois, num outro momento, entrar em contato, seguimos à disposição, né? E agradecer também pelo convite, é uma honra poder falar sobre um tema que nos apaixona tanto, né? É sobre os projetos. Obrigada. Eu acho que os agradecimentos, a gente já está aqui migrando para os encaminhamentos, agradecimentos finais, né? Obrigada a todos que participaram, aos promotores de justiça. Obrigada, doutor Hugo, pela belíssima apresentação. Vou deixar registrado aqui também em público o meu agradecimento ao doutor Rodrigo, né? E ao doutor Leidomar, pela participação também, a equipe da CEPLAN, equipe do cerimonial, equipe do Call Cidadania, e a todos que, de forma direta ou indireta, colaboraram e contribuíram para que essa apresentação fosse feita. Registro também, doutor Hugo, aqui, e ao demais equipe do Call Cidadania, que eu acho que, tendo em vista, às vezes, o acúmulo de tarefas, né, às vezes o colega está em audiência simultânea, na mesma hora, no mesmo momento, como a gravação está, como a exposição está sendo gravada, eu acho que seria oportuno que o Call Cidadania encaminhasse ao término, né, a gravação via link, para que todos os colegas, viu, Becker e Sabrina, promotores de justiça do Estado do Ceará, para quando eles tiverem um tempo, eles puderem acessar. Eu acho que é bacana ver com a riqueza de detalhes, né, o que cada projeto tem
né, de valioso e de valoroso, né, que possa ser aproveitado realmente na sua comarca, né, assim também como a exposição da CEPLAN quanto a adesão formal. Eu acho que serve tanto para os projetos do CAU Cidadania, né, Tiziana, como para qualquer outro projeto que o promotor de justiça queira aderir formalmente no âmbito do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, aqui nós temos realmente informações valiosas, né? Então, muito obrigada. O doutor Hugo, se quiser complementar os agradecimentos, pode ficar à vontade, ou qualquer outra pessoa também que esteja presente aqui na reunião. Doutora Camila, apenas agradecer a presença de todos e todas, parabenizar a condução, a construção do evento, aqui a condução sua, condução do nosso grande Leidomar, duas aquisições de altíssimo quilate, o time da CEPLAN, o time do cerimonial e, sobretudo, o time do CAU Cidadania, que são pessoas de riquíssimo desdobramento de cérebro para apoiar, prestar. Então, parabéns aí a todos que fizeram com que a gente tivesse hoje um dia muito rico. Agradecer a presença aqui, dizer que o Centro de Apoio é aberto aqui, nos visitem, nos instem. A ideia aqui é a gente trocar mesmo, aprender com vocês, saber como aplicar de forma mais precisa as nossas atribuições, os nossos recursos, e ver se estamos sempre no caminho certo, né? O aprendizado é um ciclo de retroalimentação. Obrigado. E tenham aí um bom final de semana, sexta, né? E final de semana. Um abraço. Obrigada, doutor Hugo. Eu também não posso deixar de registrar aqui que o CAU Cidadania sempre está aberto, né? A todos que queiram realmente de um apoio, de um esclarecimento na área da temática que o CAU abrange, né? Que é bastante extensa. Tiziana levantou a mão, pois não? Bom dia. Oi, doutora, eu queria também só agradecer a participação, o espaço, né, para que a gente participe, aqui a equipe da CEPLAN, agradecer a Marina, que sempre brilha, né, sempre é essa ponte tão maravilhosa, e dizer que esse movimento, né, dizer para os senhores promotores e as promotoras, que esse movimento de apresentar os projetos estratégicos tem sido realmente muito incentivado para que a gente tenha cada vez mais adesão dos senhores membros, né, porque é muito importante a gente potencializar essas ações, como eu disse no início, por todo o Ceará. Às vezes uma coisa é pensada aqui no Centro de Apoio, em Fortaleza, mas ela precisa ser potencializada pela atuação local. Então, isso é muito importante. E também ressaltar aí que, inclusive, além dos projetos que o Centro de Apoio tem, né, eles também funcionam como uma escuta e podem, inclusive, executar algum projeto, uma boa prática, como a doutora Camila falou, que seja exitosa e precise ser replicada, como foi o caso aí do doutor Rodrigo, né, que ainda quando estava, acho que foi em Camusim, que ele apresentou, entre Chaval e Camusim, o doutor Rodrigo apresentou essa iniciativa, e mesmo sem fazer parte do centro de apoio, ele foi abraçado e teve a iniciativa colocada para apreciação no Comitê de Gestão Estratégica e foi aprovado como projeto estratégico. Então, mesmo pode ser feito para outros promotores também. E é isso, doutora. Muito obrigada pela participação. A gente fica sempre à disposição para o Centro de Apoio e para todos os demais promotores. Obrigada, Tiziana. Eu gostaria também aqui de registrar, né, que à época, né, a doutora Giovana era coordenadora do CAU Cidadania e abraçou realmente a ideia, né, a prática exitosa do doutor Rodrigo, né, e foi muito importante esse abraço dessa ideia, né, para realmente nascer o projeto, né, que com certeza eu acredito que vai ser difundido também para outras comarcas e para outros municípios do estado do Ceará e faz a diferença realmente para o colega que aplica efetivamente a voz do povo na sua comarca. Então, no mais é isso, e passo a palavra ao cerimonial. Em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente dia.